Miriam foi uma das mulheres mais importantes da história bíblica. Ela aparece no livro de Êxodo como irmã de Moisés e de Arão. Você conhece a história dela? Não. Aqui está a história dela de forma clara, infância e como salvou Moisés. Quando o faraó ordenou que todos os bebês hebreus fossem mortos, a mãe de Moisés o colocou em um cesto no rio Nilo. Miriam, ainda criança, ficou observando de longe. E quando a filha do faraó encontrou o bebê, Miriam teve coragem e se aproximou para sugerir uma ama de leite. E trouxe a própria mãe deles para cuidar de Moisés. Ou seja, ela foi essencial para salvar a vida dele. E ainda teve coragem de falar com a princesa do Egito, que conhecia alguém para dar leite à pequena criança, e a princesa gostou da ideia e aceitou que Joquebede amamentasse Moisés, que era seu filho amado, e ela ficou com o menino até a princesa pedi-lo de volta. A princesa não sabia, mas soube depois que Joquebede era mãe de Moisés, e pegou o menino para criar no palácio real como seu filho. Depois das 10 pragas do Egito, que foram terríveis, o faraó, com o coração endurecido, continuava a negar a libertação dos escravos. E com a última praga que matou todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho de faraó, ele enfim libertou o povo, com muita raiva e tristeza, mas logo mudou de ideia e perseguiu eles até o Mar Vermelho. E Deus abriu o mar. Sobre os soldados egípcios, o texto bíblico diz que Deus fez as águas voltarem e o exército do faraó foi destruído. E não menciona diretamente o nome do faraó como Ramsés II, mas muitos estudiosos associam essa figura a ele. Esse evento ficou na história do povo hebreu e até hoje os judeus comemoram o Pesach, ou Pessach, é a Páscoa judaica, celebrando a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Significa passagem ou pular por cima, referindo-se ao fato de Deus poupar as casas dos israelitas durante a 10ª praga. É uma festa de 8 dias que marca a transição da escravidão para a liberdade. Depois que Deus libertou o povo do Egito através de Moisés, ocorreu a travessia do Mar Vermelho. E quando os egípcios foram derrotados e o povo foi salvo, Miriam liderou as mulheres em celebração. Pegou um pandeiro, cantou e dançou e louvou a Deus com toda a alegria pela vitória. E ela é chamada de profetisa nesse momento, mostrando sua liderança espiritual. E Miriam é um exemplo de mulher adoradora, e ela passou por anos de escravidão, mas nunca perdeu a fé em Deus. Depois de algum tempo no acampamento, Miriam fica leprosa. Em um momento difícil, Números 12, Miriam e Arão criticaram Moisés, que era considerado o homem mais manso da terra. E Deus então chamou os 3 e deixou claro que Moisés tinha um papel especial. Como consequência, Miriam foi castigada com uma doença de pele chamada lepra. Na época, qualquer doença grave de pele. E sua pele ficou branca como neve e ficou desesperada, e Moisés pediu a Deus para curá-la. A cura veio, mas após 7 dias. E Moisés intercedeu por ela, pedindo a Deus que a curasse. E Deus determinou que Miriam ficaria isolada por 7 dias fora do acampamento. E Miriam meditou em tudo o que disse contra Moisés, e pedia perdão a Deus, e chorava arrependida de todo o coração. Naquela caverna escura e fria, ela descobriu a fé verdadeira. Depois desse período, ela foi curada por Deus com todo o carinho e pôde voltar. E o povo inteiro esperou por ela antes de seguir viagem, mostrando o respeito que tinham por Miriam.
Ela era muito querida por todos, e principalmente para Moisés, o escolhido de Deus. E a importância de Miriam: salvou Moisés quando criança, liderou o povo em louvor, foi reconhecida como profetisa, mesmo com falhas, foi restaurada. Lição espiritual da história. Essa passagem ensina que Deus leva a sério murmuração e inveja espiritual. Ele honra quem ele escolhe, mas também é misericordioso e restaurador. E Miriam, mesmo tendo falhado, continuou sendo uma mulher importante na história. A personalidade de Miriam aparece na Bíblia com luz e sombra. Ela era forte, corajosa e espiritual, mas também teve momentos de falha. E sim, depois do episódio da lepra, dá a entender que houve uma mudança importante nela. Como era a personalidade de Miriam, corajosa e protetora, desde criança. E quando bebê, Moisés corria perigo, Miriam vigiou o cesto no rio e teve coragem de falar com a filha do faraó. Mostra uma menina inteligente, rápida, protetora, líder espiritual e alegre após o milagre do Mar Vermelho. Ela pega o pandeiro e lidera as mulheres e canta e dança celebrando Deus. Aqui vemos carisma, liderança, fé viva e expressiva. Depois da lepra, ela mudou? A Bíblia não descreve diretamente seus pensamentos depois, mas o que acontece indica mudança, silêncio e humildade, depois de ser curada. Miriam não volta a confrontar Moisés e não há mais relatos de rebeldia dela. Isso sugere aprendizado e humildade maior. Miriam é uma personagem muito humana, forte, usada por Deus, mas também capaz de errar. E isso torna a história dela ainda mais profunda. Para aqueles místicos de plantão que têm medo de tudo, vê diabo em quase tudo, não conhecem o Deus vivo. O nome Satanás no hebraico quer dizer adversário, aquele que luta contra algo, pois saibam que o nosso maior inimigo é você mesmo. Por isso está escrito: examinai-vos a vós mesmos. Embora a palavra ego não apareça na Bíblia, Jesus aborda o conceito como o eu orgulhoso, egoísta e autossuficiente que precisa ser renunciado. E ele ensina que o orgulho leva à ruína e exalta a humildade, pedindo para negar a si mesmo e servir aos outros, substituindo a busca pela própria glória pela vontade de Deus. E no livro do profeta Isaías, o Criador declara: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. No contexto do exílio babilônico, isso enfatiza a soberania absoluta de Deus sobre o bem-estar e a calamidade, juízo, não a criação da maldade moral ou pecado. Obrigada por assistir. Medite nessas palavras maravilhosas. Lembrem-se, o nosso Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se inscreva no canal Filosoflix e ative o sininho para receber novos vídeos. Saúde, graça e paz para todos.